7, 8, gravando. Olá, sejam bem-vindos. Será um enorme prazer relembrar parte de nossa história nesse breve relato. Meu nome é Pedro Paulo Martins Filho. Sou filho do sócio fundador da Nobre e atuo juntamente com meus irmãos Luiz Paulo e Antônio Paulo e meu filho Pedro Neto na direção executiva da empresa. Bem, o grande empreendedor dessa história chama-se Pedro Paulo Martins, nosso pai, farmacêutico, jornalista e tipógrafo. Sua tipografia funcionava no centro do Rio de Janeiro, onde produzia impressos com papel carta, envelopes, talões de notas fiscais, etc. Sendo uma pessoa culta e muito politizada, sua verdadeira vocação e área de interesse estava relacionada à editoração de livros e revistas. Por esse motivo, em 1963, fundou a Nobre Gráfica Editora, que passou a funcionar na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, inicialmente produzindo livros e revistas para terceiros, e em pouco tempo editou sua primeira revista. Naquela ocasião, nossas impressoras eram tipográficas, bem diferentes das atuais impressoras offset. Funcionavam com um carimbo. As máquinas linotipo, tipo um teclado de computador, que ao teclarmos os tipos em metal, iam formando palavras, frases, até formar a página de um livro. Imagine um tempo para produzir um livro. Em 1966, ele e toda a sua equipe enfrentaram uma enchente de grandes proporções, com o transbordamento de um rio da região. A água invadiu a gráfica e os prejuízos foram incalculáveis. Quando a empresa estava se recuperando, uma nova enchente, um ano depois, em 1967, inundou a fábrica e arrasou parte do estabelecimento. Máquinas caíram no rio, foi uma verdadeira catástrofe. E mais uma vez, o seu Pedro Paulo teve que se reerguer e retomar os negócios. A editoração de livros já não era mais suficiente para a sustentação do negócio. E meu pai, como todo bom empreendedor, entendia que algo mais precisava ser feito. Na ocasião, um grande amigo dele buscava um fornecedor para produzir uma embalagem para seu produto, palha de aço, tipo bombril. E foi assim que começamos a produzir nossa primeira embalagem em papel craft, impresso em tipografia. Utilizamos nossa impressora para este fim e adquirimos uma velha coladeira Rical, para assim suprir a necessidade de nosso novo cliente. Os negócios caminhavam, a editoração de livros ainda acontecia, porém, com a aquisição de novas Os negócios caminhavam. A editoração de livros ainda acontecia. Porém, com a aquisição de nossas primeiras impressoras offset, o segmento de embalagem se mostrava muito mais promissor. No final dos anos 70, as características do comércio começavam a mudar. As lojas já apresentavam novas No final dos anos 70, as características do comércio começavam a mudar. As lojas apresentavam novas maneiras de atrair o consumidor e a embalagem assumia um papel importante nesse contexto. Começamos a fazer caixas de presente para as lojas C&A e sacolas para a Company, uma boutique famosa na ocasião. Em 1970, meu irmão mais velho, na época o braço direito de papai, faleceu. Foi um golpe difícil de ser superado, pois papai se afastou da empresa por um período muito longo. Na ocasião, eu trabalhava no mercado financeiro, porém, diante da necessidade de ter alguém da família à frente da empresa, optei por vir para a Nobre e começar uma nova carreira. Poucos anos após, meu irmão, Antônio Paulo, também se incorporou à empresa. Não demorou muito para entendermos que o nosso negócio era fabricar a embalagem, e assim iniciamos a história da Nobre Embalagem. Em 1990, começamos a atender o setor de cosméticos e a Embeleze se tornou o nosso primeiro cliente. Temos com eles uma parceria de quase 26 anos. Em 1996, compramos a primeira impressora 4 cores, uma Roland 200. Nesta época, o mercado de embalagem estava crescendo e nossas instalações na Barão do Bom Retiro não suportavam mais novas demandas. Nossa fábrica era virtual
Em 1996, compramos a primeira impressora 4 cores, uma Roland 200. Nesta época, o mercado de embalagens estava crescendo e nossas instalações... em 1996, compramos a primeira impressora offset 4 cores, uma Roland 200. Nessa época, o mercado de embalagens estava crescendo e nossas instalações na Barão do Bom Retiro não suportavam mais novas demandas. Nossa fábrica era vertical e isso dificultava muito o processo. Precisávamos de um espaço mais amplo para novas máquinas e também que fosse horizontal para facilitar o fluxo operacional. Foi quando começamos o processo de transição para Magalhães Castro, aqui no Riachuelo. Passamos então a investir mais fortemente em máquinas mais modernas, compramos as impressoras offset 5 cores 755 e a partir daí não paramos mais. Foi uma explosão. Ampliamos a nossa carteira de clientes e conquistamos novos mercados. O desenvolvimento tecnológico acontecia muito rapidamente e isto trazia grandes oportunidades. Nessa época, era imperativo ter qualidade. Clientes e consumidores finais se tornavam mais exigentes e nós tínhamos que acompanhar o mercado para nos mantermos vivos diante da concorrência, que também ia se tornando cada vez mais acirrada. Nos anos 2000, nos especializamos em cabelos e investimos em tecnologia de pré-impressão, para dar mais suporte aos nossos clientes, no desenvolvimento de protótipos e também para facilitar a produção em todas as suas etapas, permitindo que na pré-impressão todas as possíveis deficiências pudessem ser previamente corrigidas. Nos anos 2000, nos especializamos em cabelos e investimos em tecnologia de pré-impressão para dar maiores Nos anos 2000, nos investimos... Ai, meu Deus. Dá uma pausa, pode? Pode. Para nesse slide ali. Esse é o seu ponto. Caramba.